Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Isaac Silva. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Regis Teixeira. Estamos aqui mais uma vez aqui para apresentar a vocês aí um quadro que fala sobre a fé. E o nosso irmão Isaac está dando. A fé eu coloquei como esse tema, que a fé é o resultado da fé, né? O desenvolvimento da fé na vida cristã. E a gente, antes desse programa, a gente já tem batido um pouco de um papo legal sobre a fé, principalmente que eu encontrei nas leituras que a gente costuma fazer. Então a gente encontra em Hebreus, no capítulo de número 11, Regis, que eu acho que é um tema que se baseia muito assim, que se encaixa bem legal na vida cristã, que é o texto de Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo de número 1 e também no versículo de número 6. No versículo de número 6 eu achei bem legal porque fala que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E no versículo de número 1, logo no início, ele já vai dizer que a fé é o firme fundamento, né, das coisas que você não espera, mas você crê, né? Você crê que ela vai acontecer. Naquilo que você espera, você crê, mesmo você não podendo enxergar. E eu quero compartilhar isso com você, Regis. O que você pode agregar para a gente aí nessa fé que é o firme fundamento, que a gente sabe que sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus ele busca aqueles que têm fé, que acreditam. A gente sabe que hoje vivemos um mundo, Regis, com muitas pessoas que são ateus, pessoas que não têm uma denominação que segue uma igreja, uma denominação, mas tem uma fé, né? Acredita em Deus, na existência de Deus, também é uma fé, é uma crença, você acredita que Ele existe, mas, porém, a gente precisa aprender um pouco mais dessa fé, Regis, que é essa fé que é o firme fundamento. Então, passo a palavra para você, Regis, para dizer para nós um pouco sobre essa fé. Então, como o nosso irmão Isaac acabou de falar, né? A gente estava batendo papo aqui ainda agora há pouco. E é interessante, é, ele falando aqui e trouxe no meu coração alguns exemplos e o que a gente começou a ver e a viver com pessoas que estiveram na igreja buscando a presença de Deus, Sim, né? E uma certa feita um rapaz veio falar comigo e falou assim que ele precisava de uma cura, né? certo. E ele precisava de uma cura e ali ele buscando, disse que naquele momento de oração que a igreja estava orando a Deus, buscando a Deus, ele falou assim que ele sentia, Isaac, ele sentia como que algo vinha sobre a vida dele e tirava aquilo dele, né? Então, eu vejo isso como um ato de fé, de alcançar uma coisa que é impossível, Sim, porque até o presente momento ele estava querendo, ele queria ser curado, e agora ele estava presenciando a cura na vida dele, né? O ato de fé, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. é, Então, hoje glória a a gente Deus. baseia, hoje muito, eu digo todos, né? Baseia a sua vida apenas em o que ela consegue enxergar, em o que ela consegue ver. Só que a fé é aquilo que a gente não consegue ver. Talvez a pessoa fale assim, não tem mais jeito para tal fulano. Talvez a vida dele ele não tem mais saída para ele, né? Porque é o que nós vemos, é o que a gente enxerga. Mas quando a gente vai para a luz do Evangelho, para a luz da palavra, e o que Hebreus traz ao nosso coração, é algo fundamental para a nossa fé, de acreditar. Por mais que às vezes a gente não consegue enxergar, Isaac, não consegue ver. Porque o presente momento É verdade. é o que nós passamos agora. É o presente momento é o que nós estamos vivendo agora. Então, Sim, ela traz de uma tal forma uma cegueira para nossas vidas de não acreditar no que o Senhor Deus pode fazer na nossa vida. é, Então está dizendo assim, que nem a gente falou sobre a porta, né? Você vai olhar para aquela porta, a porta está fechada, você não sabe o que tem ali dentro. Então mesmo assim você vai ter que ir lá e fazer o quê? Colocar a chave, abrir ela, girar ela para poder abrir para ver o que tem lá dentro. não é? Então Deus traz uma experiência para nós dessa mesma forma.
Ele está falando para a gente acreditar no que Ele pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos. Então, se você for lá, você vai, diante da palavra, eu estou falando pela palavra de Deus, de você acreditar que o Senhor pode fazer. Glória a Deus, né? Vida, do que Ele pode fazer, do que Ele pode mudar. Na minha própria vida foi isso, Isaac. Alguém falou assim, como que você conseguiu sair dessa vida? Como que você conseguiu sair? Olha, você conseguiu. Eles ficam impressionados, né? Eu falei assim, não que seja eu, mas primeiramente eu dei um passo. Sim. É. Eu queria uma mudança na minha vida. Essa mudança aconteceu. Da mesma forma como esse rapaz contou para mim, eu vivi isso. E não foi igreja lotada, não foi pastor, não, foi a minha fé. Eu acreditei, busquei, e o Senhor fez isso na minha vida. Uma pessoa que, pela própria família, alguém dizia que não teve jeito, mas o Senhor foi me deu uma nova oportunidade. Me transformou minha vida, a minha fé foi acrescentada, foi avivada, e eu acredito na palavra de Deus, que tudo é possível ao que crê. Aleluia. O Regis, e o legal é que se a gente poder explanar, cara, a fé com experiências, tanto nossa, acredito que pessoas que estão assistindo aqui, pessoas que estavam no fundo do poço, mas por causa da atitude de fé, né, acreditando no impossível, acreditando naquilo que o Senhor pode realizar, obtiveram coisas grandiosas. Porque a gente, Regis, tem experiências com Deus maravilhosas, tanto coisas que pequenas e coisas grandes, e Deus cuida da gente a cada detalhe. E se a gente puder analisar tudo isso que a gente já viveu, ainda mais como a fé é o firme fundamento. Quando a gente fala que a fé é o firme fundamento, é como a gente vê como um mestre de obras. Quem é o grande mestre de obras? A gente sabe que é Jesus, que é o nosso Deus. E isso a gente observa também que o fundamento de toda a estrutura de uma casa, de um prédio, ele é o principal, é a base, é o alicerce. A fé é isso. A fé ela é o alicerce de toda a construção. Quando eu vejo aquela passagem do eunuco, né, que está sobre aquela carruagem, está lendo o livro de Isaías e vem Filipe correndo e começa a gritar: olha, tá entendendo o que você está lendo aí? E ele fala: não estou entendendo, né, porque preciso alguém que me explique. Aí Filipe sobe pelo convite de eunuco e ele começa a compreender aquele texto que ele estava lendo, e aquele texto surgiu uma chama dentro dele, que é os primeiros passos da sua fé. Ele fala: ó, e agora, o que me impede de me batizar, né, e ser salvo também? Ele fala: olha, não impede nada, né? Então a gente vê como a construção daquele homem, né, o edifício daquele homem não começou já assim de um prédio grande, já com estrutura, com luzes brilhando, aquela coisa toda bonita, não. Primeiro ele começou pela base. E a base foi o quê? E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, essa palavra que nós cremos, o verdadeiro evangelho que nós buscamos do próprio Senhor Jesus Cristo, que ele é o fundamento, que é a fé, ouvir a palavra de Deus, ela aguça nossos sentimentos da fé, para que a gente possa crescer, né, evoluir e amadurecer, que esse é o intuito da fé na caminhada cristã. Talvez alguém vai perguntar assim, mas hoje eu sou livre, eu não bebo, eu não fumo, hoje eu tenho uma vida tranquila e não precisei de nada disso. Muitas pessoas vão questionar, vai falar isso. A gente está falando aqui sobre uma verdadeira mudança pelo ato de fé. Você hoje pode ter uma vida tranquila, uma vida sossegada, você não pode beber, fumar, você não pode fazer nada de errado. Você tem a sua vida tranquila. Mas só que há uma necessidade de você alcançar esta fé. E esta fé é você ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. É você ouvindo ela, se alimentando da palavra de Deus. Mas se hoje eu partir, se eu partir da maneira que eu estou aqui, então eu vou para o céu. Não vai. Não vai porque
Você precisa acreditar no verbo vivo de Deus. Sim. A palavra de Deus, a palavra do teu Criador, do nosso Deus. Porque muitos hoje querem ir para o céu de qualquer maneira. E não é assim, né? Você precisa acreditar, você precisa ter fé, você precisa aceitar a palavra no seu coração, né? Por isso que está escrito. O próprio Jesus, ele falou sobre isso. Sobre aquele que não crê. O que não crê e não for batizado não será salvo. Então tem que acreditar. Esse eunuco aí que quando ele pega os pergaminhos ali e começa a ler, ele não estava entendendo nada. Teve a necessidade de alguém vir explicar para ele. Teve a necessidade de alguém mostrar a realidade, a verdade para ele. Não precisa ter uma vida tranquila, não precisa ter só uma vida sossegada, não precisa ter só uma vida boa. Precisa aceitar a palavra. Sim. Aí sim, aí está regado. É isso aí, Regis. E vamos lá para a fé que rompe barreiras. Nós conversamos um pouco sobre isso também, que está em Marcos, no capítulo 5, versículo 24 ao 29. Diz a história depois de Jairo, a fé que fez aquela mulher do fluxo de sangue romper barreiras, porque a gente lemos esse texto e nós vemos que essa mulher, Regis, ela tinha um problema gravíssimo em sua saúde e esse fluxo de sangue era uma hemorragia que há 12 anos essa mulher tinha um problema, há 12 anos que essa mulher procurava médicos e nada resolvendo, talvez tinha alguma esperança, mas no final de tudo, ela perdendo muito dinheiro e tinha esse sofrimento, carregado de sofrimento. Porém, a gente sabe que, principalmente o livro de Levíticos, vai dizer os cuidados que tinham com as mulheres que estavam nos seus dias, né? E aí elas se separavam e quem tocasse nessa mulher antes do momento certo se tornavam imundos, né? Elas eram, naquele momento, imundas. Estavam num período de separação. Não podia ter contato com o esposo, não podia ter contato com a família. Para você ver como que naquele tempo era diferente a situação, né? E aí, naquele período que aquela mulher estava vivendo, também não era diferente, né? Era um momento que ela precisava ser curada daquilo, para poder viver uma vida digna diante da sociedade. Então, Jesus, ele passa naquele caminho e tem um encontro, ela tem um encontro com Jesus. E eu vejo isso, Regis, como que Jesus passa no caminho de muitas pessoas, mas as pessoas parece que não conseguem enxergar que o dono do milagre está passando próximo da sua vida, próximo da sua área espiritual, da sua área da saúde profissional, e tem muita gente que busca forças com seus próprios braços, assim como essa mulher buscou, né? Gastando dinheiro, gastando tudo que ela tinha ali para poder sanar um problema. E tem muitos de nós que vivem dessa maneira, Regis. Muita gente que vive com dificuldades e sabe aonde encontrar, mas não quer buscar. E aí muitas pessoas vivem frustradas, com crise de ansiedade, que hoje em dia muita gente, você pode ver, vivendo com crises, né? Vivendo com crises psicológicas, né? Crises, querendo se matar, se suicidar. Hoje o suicídio hoje está fora de série, porque a fé, a gente vê que muita coisa é falta de fé, de paciência, né? de esperar em Deus, e as pessoas buscam outros meios para poder sanar esse problema. Mas a gente sabe que com Jesus, Jesus ele nos dá sabedoria para poder suportar, e até mesmo quando nós colocamos a fé em Jesus, ele faz com que a gente possa suportar e até mesmo passar essas dificuldades, e o Senhor realiza milagres na nossa vida, né? Assim como ela tocou, ela falou assim, ela pensou, se tão somente eu tocar nas vestes de Jesus, nas orlas das suas vestes, eu sararei. E ela rompeu a multidão e foi curada. E nessa palavra, o que o Senhor quer de nós é que nós realmente rompemos as dificuldades, rompemos a multidão, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Isso mais
por causa da fé de nós, que a nossa fé é uma fé que está sempre em construção, né? E Eu estava observando aqui. pode também, falar, Ed. né? Estava observando aqui, Isaac. Ela ouviu, o texto é bem claro, falando no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo número 5. Se você tiver a Bíblia, você pode acompanhar também, né? Porque a gente não quer fugir de nada do que está escrito, né? Porque a palavra fala assim, que aquele que tem a palavra, fale a palavra, né? Então nós estamos aqui falando da palavra de Deus, do que ela pode fazer. Hoje é bem verdade que muitos que são cristãos, que têm se suicidado, que têm tirado a sua vida, né? Mas o mais interessante de tudo é que o texto aqui nos ensina a acreditar. O texto nos ensina a confiar. Porque o ato dessa mulher aqui, a vida dela era de mal a pior. Ela buscou os recursos. O que a terra podia, ou seja, a medicina podia fazer por ela, fez. O que alguém tentou fazer por ela, tentou fazer. Ela gastou tudo que ela tinha. E nada conseguia mudar na vida dela. Nada conseguia resolver o seu problema. Só que quando ela teve o ato de ouvir a fama de Jesus, mas quem que é esse Jesus? Espera aí, mas quem que é esse Jesus? O texto fala que ela ouviu a fama. Sim. Ela ouviu a fama de Jesus. Então, dentro do coração daquela mulher, nasceu a esperança de que, não, eu quero saber quem que é esse. Isso mostra que Jesus foi pregado. Jesus, eu quero saber. Mas quem é esse Jesus? Eu posso aqui trazer para os nossos corações aqui. Sim. Quem é esse Jesus? Esse Jesus é aquele que curou um paralítico. Esse Jesus aqui é aquele que libertou um endemoniado. É um Jesus que está sendo anunciado, né? Esse Jesus aqui é aquele que tinha pessoas que estavam leprosas, ele tocou e a pessoa foi curada. Eu posso trazer para o nosso coração que a fama dele aqui foi tão extraordinária na região a que ele estava, que quando chegou ao ouvido daquela mulher, ela falou assim, pronto, a solução do meu problema é ele. E o mais alto, que é tão bonito, que eu até me arrepio de falar isso, é porque ela falou assim, eu tenho uma dificuldade, mas se eu romper, eu vou alcançar o milagre. Oh, glória, sim. Eu tenho um problema, mas se eu romper essa situação na minha vida, eu vou obter o milagre. Talvez você nessa tarde aí, né, na sua casa, onde você esteja, ou quando você for nos assistir, saiba de uma coisa, há uma necessidade na minha vida, na sua vida, de romper certas ocasiões, certas situações, para nós ver o milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Talvez a maior situação de um homem é fugir do problema. Mas só que Jesus nos ensina o quê? Se a gente for até Ele, nós recebemos um milagre. Glória, Ela rompeu, irmão. E por ela ter rompido, ela tocou apenas e recebeu esse milagre. É tão gostoso que quando a gente escuta essa palavra, porque a gente consegue tirar vários temas. Principalmente a fé que cura. Em Mateus 8, 5 e 13, ele vai dizer outra história impressionante sobre o centurião. O centurião, ele homem de poder, né? Homem de poder. A gente vê como que o ministério de Jesus foi tão importante para muita gente, Regis, que muitas pessoas importantíssimas naquela sociedade procuraram Jesus. Pessoas riquíssimas. Olha só Zaqueu, né? Zaqueu era um cara rico, cobrador de impostos, ele era chefe, né, dos cobradores de impostos. E ele foi até Jesus, porque havia uma necessidade. Nem tudo, Regis, é a riqueza. Nem tudo é a riqueza. Mas sim estar na presença de Jesus. E acreditar e ter fé que ele pode mudar. Assim como esse centurião. O cara era muito importante. Tinha servos ao seu dispor. E Jesus teve esse encontro com ele. E ele foi até Jesus. Principalmente quando ele tinha alguém muito importante na sua casa, que era um dos seus servos. Ele tinha esse servo muito querido como filho. A gente vê como que ele tem esse lado sentimental por esse servo, porque realmente ele procura Jesus
justamente por causa dele. E ele estava enfermo, não poderia ter mais os seus afazeres na casa, né? E aí ele tem esse acesso com Jesus. E Jesus ele vai até o encontro, e esse cara, esse centurião, né, esse homem vai até o encontro de Jesus. Esse cara, ele é muito importante. E aí ele chega, né, até Jesus e fala para Jesus da necessidade de curar esse homem. Jesus ele até se oferece, Regis, para estar na casa dele, para ir lá. Ele falou: Senhor, eu não mereço que o Senhor pise na minha casa, né? Eu não mereço mesmo, mas se somente o Senhor falar uma palavra para o meu servo, ele será curado. Olha que fé extraordinária que esse homem teve. Né? Muitas pessoas queriam que Jesus estivesse logo dentro da sua casa, aquela coisa toda, fisicamente falando, tá? Né? Não que Jesus não seja prioridade dentro da nossa casa, mas tem que ser lógico. Mas naquele momento histórico ele precisava de uma cura. E Jesus estava nesse determinado lugar e falou: eu vou até a sua casa para a gente resolver esse problema, né? E aí ele fala: olha, Senhor, eu não mereço. Porque se o Senhor falar, se eu falo, olha, eu tenho meus servos e os meus servos me obedecem. Se eu falo para ele ir para tal lugar, ele vai. Se mandar ele vir para cá, ele vem. E fazer tudo conforme a minha vontade, eles vão fazer. Mas se o Senhor disser, olha só, que ordenasse a cura para minha casa, meu servo vai ser curado. E Jesus ele fala assim: olha, peraí, né? Eu nunca vi uma fé tamanha como a deste homem em todo Israel. Tanta gente procurando Jesus com o seu tipo, o seu nível de fé. Olha só como que a fé também tem uma fé em desenvolvimento. Mas como esse homem, ele chegou em Jesus, ele falou: opa, peraí, em todo Israel, rapaz, é muita gente. Muita gente, é interessante porque aqui vai falar, né, que o próprio Jesus ele se admirou. Ele se admirou, chega diante do discípulo e fala assim, ó, que nem Israel encontrei tanta fé. Oh, glória. Vamos colocar aqui, a fé do centurião é ainda mais marcante, uma vez que até aquele momento não havia nenhuma indicação de Jesus ter curado qualquer pessoa com apenas uma palavra. Ele trouxe, né, como o nosso irmão Isaac falou assim, de não receber Jesus em casa. Ele não quer receber. Né? Mas ali, sabe como é que eu vejo o ato de fé dele? Eu vejo a palavra, né, o verbo, não fala assim, a tua palavra. Sim. Só a tua palavra eu tenho certeza que vai fazer o efeito na minha vida. É o que nós É estamos impactante, né? É a palavra de Deus que vai fazer uma mudança na sua vida. É a palavra de Deus que vai restaurar a sua vida. É a palavra de Deus que vai nos fazer manter em pé. É a palavra de Deus que vai curar a nossa alma. É a palavra de Deus aí que vai transformar. É ela que transforma, é ela que muda. É ela que liberta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.